Olá, sejam muito bem-vindos, exploradores da felicidade. Juntos, novamente, em mais uma jornada transformadora. Para quem é a primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que o tema de hoje seja de uma forma transformadora na sua vida. Hoje eu me uno a vocês aqui para falar de um tema que me inspirou bastante. Me inspirou por causa do nosso dia a dia. Eu quero falar com vocês sobre esperança e resiliência. E para isso, quero aqui com vocês, vamos fazer uma análise da nossa vida, do nosso cotidiano. A nossa vida apresenta diversos desafios. Durante o dia, às vezes durante semanas, às vezes durante algum processo do nosso projeto de vida. E esses obstáculos que apresentam são duas qualidades que nós temos que faz com que conseguimos impulsionar para a frente, que é a esperança e a resiliência. Coloquei aqui uma metáfora, né? Não estou me referindo a um fenômeno meteorológico, né? Quando eu falo para você, o céu sempre será azul, estou me referindo a uma metáfora. Estou me referindo sobre as qualidades de esperança e resiliência. Se eu me refiro ao céu azul, imagina só você um dia nublado. Um dia nublado, o céu está cinza. Se eu olhar por cima dessas nuvens cinzas, não existe um céu azul. Por isso, a metáfora. O céu sempre será azul. E então, na nossa vida, quando apresentamos obstáculos, estou me referindo que com esperança e resiliência, eu consigo dissipar essas nuvens cinzas. Eu consigo dissipar qualquer obstáculo que eu tenha com esperança e resiliência. Ou seja, uma luz brilha além das nuvens. E hoje eu quero trazer para vocês esse tema. Vamos explorar juntos a cultivar essa esperança e essa resiliência. Vamos utilizar a metáfora, né, como guia de inspiração. Vamos mergulhar juntos numa reflexão e descobertas. Vamos descobrir como praticar essa esperança e essa resiliência. Confiantes de que o céu sempre será azul, a esperança e a resiliência sempre estão presentes nos nossos corações e mentes. Sejam muito bem-vindos. E para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a Fernanda Sanches. Eu faço parte do grupo Cultivando a Felicidade. Esse grupo, ele é um grupo inspirador, tanto para nós como para as outras pessoas, a serem felizes. Eu coloquei isso como um projeto da minha vida. Mostrar às pessoas que elas conseguem ser felizes. Trabalho hoje com mentoria da felicidade. Ajudo as pessoas a cultivar a felicidade e praticar o seu projeto de vida, sem sair do caminho. Agora que estamos devidamente apresentados, vamos ao nosso tema de hoje. Resiliência e esperança. O céu sempre será azul. Vamos mergulhar na exploração do significado do símbolo céu azul. Se eu chegar para você e falar assim, existem vários significados sobre esse céu azul, mas o verdadeiro significado que leva mais em consideração é que o céu azul nos traz esperança, serenidade, infinitude. Então, quando eu me refiro a um céu azul, estou me referindo a isso. Estou me referindo a uma paz interior, a uma serenidade, uma vida infinita de felicidade. Só que o céu azul, em várias culturas, tem também os seus significados, que a gente vai perceber que é mais ou menos parecido com o significado universal, né? Se eu chegar começar a estudar os antigos egípcios, eles entendiam, existia um deus chamado Pitar. Esse deus Pitar, ele representava o céu, né? E com ele representava a eternidade e a divindade. Se eu mudar de cultura e ir para a cultura japonesa, eu vou identificar que o céu azul para eles, quando ele visto ainda mais pelo Monte Fuji, era considerado sorte e prosperidade. Então, assim, quando você observa o Monte Fuji e você vê atrás do Monte Fuji um céu totalmente azul, significava que você ia ter sorte e prosperidade na sua vida. Vamos mudar de cultura. Na cultura nativa americana, né, dos nativos americanos.
Para ele, o céu azul era um local que se inspirava e os espíritos ancestrais moravam, assim que morressem ou falecessem. E então, eles representavam o céu azul como uma conexão espiritual com o universo. Outra cultura, a mitologia grega. Na mitologia grega, existia um deus do céu, que era Urano. E esse deus, ele era responsável pela vastidão infinita do céu azul. Até nas culturas religiosas, eu também tenho o significado do céu azul. Muitas culturas religiosas encaram o céu azul como uma passagem positiva, alguém que foi para algum lugar melhor. Então, assim, se eu for ver na cultura da Igreja Católica, né, no cristianismo, é um local de descanso o céu azul, é um lugar de paz, é um lugar de infinita eternidade, um descanso dos justos. Aquele que teve bons comportamentos na terra iria para o céu. Então, é uma compensação de uma vida eterna, de um bem maior. E com isso, a gente pode ver que são exemplos que ilustram a riqueza da diversidade do significado. Mas o céu azul é um pouco a mais que isso. Não é só um fenômeno meteorológico, não é somente um símbolo universal. Ele é a tranquilidade, a clareza e a esperança de todos os seres. Você identificar um céu azul, você identificar esse estado de espírito na sua vida, significa que você tem paz. Então, quando a gente se refere o céu sempre vai ser azul, é só a gente buscar a resiliência e a esperança para cultivar essa paz, para ter essa paz. Além do mais, a cor azul, ele é um fenômeno que o nosso organismo, ele responde como um impacto, né? Quando você vê a cor azul, o nosso organismo, ele sente um bem-estar mental, ele promove o bom humor, ele tem uma sensação de harmonia interior. Até existe alguns estudos dizendo que pessoas que vivem em locais com maior céu azul, mais tempo aberto, elas têm melhor humor, né? Então, olha que interessante, como o céu azul interfere na gente, perfeitamente no nosso bem-estar, né? Então, nessa metáfora, o céu sempre será azul, eu estou me referindo de esperança. Então, quando eu falo que o céu é azul, eu estou falando da esperança que aquele problema que eu tive vai passar, vai melhorar. E a esperança, ela vem como uma luz que nos orienta nos momentos mais difíceis, nas dificuldades. Eu posso ter um problema, mas eu tenho uma esperança que ele vai resolver, que vai passar. Tudo passa. Não é assim que sempre falamos? Então, eu tenho essa esperança. É uma convicção de que o amanhã vai ser melhor. É uma força que traz do nosso interior para isso, né? A gente tira do nosso interior para ter essa esperança. Eu posso até dizer que a esperança é o seu combustível. É o seu combustível para você se tornar uma pessoa melhor, para você ver um futuro melhor. Ele te impulsiona, ele te coloca nos seus sonhos verdadeiros, no seu trabalho, no seu objetivo. Então, a esperança, ela é muito mais que uma crença. Ela é um futuro. A esperança, ela também está em volta com a fé, né? Então, esperança é uma luz que brilha em meio à escuridão. Oferece conforto, inspiração e uma razão para acreditar no melhor. Além da esperança, junto com o meu céu azul, eu também tenho a resiliência. A resiliência é a nossa capacidade humana de nos adaptar e superar adversidades. Eu gosto de falar assim, que a resiliência ela está na nossa vida da seguinte forma. Eu tenho resiliência, eu consigo me encurvar conforme as minhas adversidades, mas eu não quebro. Então, ela é tipo uma mola que consegue me encurvar, mas eu sempre volto ao normal. Então, resiliência
é tirar a força que você precisa para superar esse obstáculo. Então, as duas qualidades têm que andar juntas. A resiliência não significa suportar a dor ou sofrimento. É a capacidade de você se transformar e transformar essa dor em um crescimento. Você pode usar a sua resiliência como um trampolim, entende? Então, assim, você identifica a sua dor, você identifica o seu problema, você identifica seu obstáculo. Identifiquei? Com a resiliência, eu transformo ela e me torno uma pessoa melhor, tenho um impulso melhor na minha vida. Entende? Então, a resiliência é fundamental, ela é o alicerce sobre o qual construímos nossa força interior. É com a resiliência que eu faço isso. E como durante a vida, vou te mostrar, vou dar um exemplo para você durante a vida de pessoas que foram resilientes e também tiveram esperança. Um exemplo que eu trago para você é do Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele foi preso por anos e dentro da prisão ele manteve a esperança de um dia ser solto, de estar livre. Depois que ele teve a esperança alcançada, teve resultado da sua liberdade, ele pegou a sua resiliência e transformou uma nação inteira e conciliaram eles a ter paz. Então, olha só, mesmo nos dias nublados que ele via dentro da prisão, ele teve esperança e resiliência. Ele conseguiu ver um lugar melhor. Ele tinha uma visão melhor do futuro. Isso com a ajuda da esperança e da resiliência. Outra pessoa muito legal, muito importante na nossa história é Malala Yousafzai. É uma jovem paquistanesa que ela defende a educação da mulher, que a mulher poderia estudar. E ela sofreu um atentado. Nesse atentado, ela entrou em coma, ficou em hospital, se recuperou. Durante a sua recuperação, ela teve esperança. E com a esperança e com a resiliência, hoje, ela recebeu o prêmio Nobel da pessoa para disseminar a educação entre as mulheres. Então, ela continuou com o seu projeto, entende? Mas, assim, são pessoas conhecidas. Mas e o nosso dia a dia? E aquela pessoa que perde um emprego? Ela tem que se reinventar. Aconteceu muito durante a pandemia. Muitas pessoas perderam o emprego. E, nesse momento, o seu céu ficou nublado. Só que com esperança e resiliência, eles abriram as nuvens e viram que eles poderiam se reinventar e conseguiam um lugar melhor de qualificação no trabalho. Então, com esperança e resiliência, eles foram em frente. A gente pode também dar o exemplo de uma mãe. Uma mãe com seu filho, ele tem esperança e resiliência. Na hora da educação, tem momentos que é difícil. Tem momentos que fica nublado uma educação com o filho, né? Eu digo minha mãe, dou exemplo da minha mãe, né? Eu dei muito trabalho para minha mãe. Então, ela teve esperança e resiliência, espero que teve esperança e resiliência para me tornar uma pessoa melhor. Então, quando você tem um filho, você tem esperança e resiliência para que seu filho torne uma pessoa melhor. Então, às vezes, vai aparecer os momentos, os obstáculos, e você vai encarar isso de uma forma perfeita, usando essas duas qualidades, esperança e resiliência. Então, para você ver, no dia a dia, a gente usa isso em todo momento da nossa vida. Esses são exemplos de esperança e resiliência, que são as qualidades da nossa vida. Então, as pessoas são capazes de enfrentar os seus desafios, utilizando essas duas qualidades de vida. Elas se tornam pessoas poderosas, com capacidades extremamente importantes para superar qualquer obstáculo. Tornam eles corajosos, pessoas determinadas, e eles conseguem planejar e até projetar um futuro. E se você perceber bem, quando aplica a resiliência e a esperança, eu estou aplicando uma fé para um futuro melhor. Então, quando eu falo para cultivar a resiliência, eu preciso dela para transformar o meu trampolim, para
mudar o que eu não consegui, que eu estou triste, que está me causando um obstáculo. Então, eu cultivo a resiliência para isso. E eu tenho a esperança, porque ela me projeta para um futuro melhor. Isso me dá determinação. E para cultivar? Como eu faço para cultivar essas duas coisas, esperança e resiliência? Para eu cultivar a esperança e a resiliência, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida é ter autoconfiança. Então, eu vou continuar usando a metáfora aqui do céu azul, tá? Então, se eu estabeleço uma meta, tem que ser realista e tem que ser valorizada essa meta. Então, vou conquistar essa minha meta. Então, através da confiança, eu faço essas minhas metas. Quando eu coloco um relacionamento saudável, que é outra coisa que eu preciso cultivar, por que eu preciso cultivar relacionamento saudável? Pelo simples fator do seguinte: tem dias que a gente acorda e não consegue alcançar a esperança e a resiliência. Se eu cultivo relacionamentos saudáveis, isso significa que eu estou criando as minhas nuvens fofas, que eu consigo me deitar nelas, me aconchegar nelas, e elas vão me dar incentivo para continuar. Então, relacionamento saudável é extremamente importante para cultivar a nossa resiliência e nossa esperança. Temos que ter essas nuvens fofas que nos apoiem, que nos dê qualidade de vida. Temos que ter flexibilidade com os momentos do dia. Então, às vezes acontecem coisas no nosso dia, se você não parar para pensar, não ter flexibilidade no seu comportamento, eu posso dizer assim, que voltando na nossa metáfora de céu azul, você não vai ter habilidade de voar. Então, se eu tenho flexibilidade, eu consigo ver o que está acontecendo, aplicar a resiliência e voar mais adiante no meu projeto, na minha vida, para espantar todas essas minhas nuvens. Praticar o bem-estar também é fundamental, né? Se eu pratico exercícios, os exercícios me traz aquele ar, o vento que vem com as nuvens, me traz pureza, me traz um espírito melhor. Eu consigo fazer até uma meditação, entende? Então, práticas de bem-estar é muito importante para a minha vida. Outra coisa é significado de vida. O significado de vida, seria a sua estrela guia. Ele vai te guiar no momento que você está passando pelo obstáculo. Então, se você vê sua estrela guia ali na frente, você olha ela e fala, é ali que eu tenho que chegar, ela te leva até lá. Então, olha que importante. Esses são 5 fatores primordiais, né, que eu posso cultivar a resiliência. Claro que o meu encontro com vocês, eu coloco agora que a magia acontece. Então, vou dar para você algumas estratégias para lidar para dissipar essas nuvens escuras na sua vida. Então, a primeira estratégia que eu tenho é uma mentalidade positiva e proativa. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ter uma mentalidade positiva e proativa. Como é que eu faço isso? Quando aparecem problemas, eu não posso enxergar o meu problema como o fim do mundo. Eu sempre tenho que ter em mente, amanhã pode ser melhor. Então, assim, eu tenho que ter sempre o positivismo. Eu sempre tenho que levar toda a minha vida, seja o obstáculo que aparecer. Amanhã sempre vai ser melhor. Posso até praticar exercício de estresse ou de ansiedade. Um exemplo que eu posso dar de exercício aqui para vocês é o da respiração. Ele funciona muito bem, né? Você prestar atenção na sua respiração, ele tira você do foco do negativo. Isso é super legal, super bom de se fazer. E outra coisa, você não pode permitir que o que aconteceu agora seja um fracasso na sua vida. E sim, aquele trampolim que vai te incentivar a mudar, que vai te incentivar a ir à frente. Então, uma mentalidade positiva é isso. Eu olhar o obstáculo e ver o positivo nele. Não achar que ele é o meu fracasso. E sim,
eu aprender com ele para o meu sucesso futuro. Primeira coisa. Segunda coisa, perspectiva de crescimento. Quando a gente passa por algum obstáculo na nossa vida, algum problema que nós temos, a gente tem sempre uma dificuldade. Essa dificuldade chama mente, a nossa mente. Então, a nossa mente, às vezes, ela responde de uma forma que nós não queremos e não desejamos. Existem duas formas que ela pode responder. Quando apresenta um obstáculo, uma dificuldade na minha vida, se eu parar e começar a agir com aquele sentimento negativo, eu denomino a minha mente como um mindset fixo, ou uma mentalidade fixa, uma mentalidade negativa. Então, é aquela hora que você para na sua vida e fala, não, nada dá certo. Bom, por que tinha que acontecer comigo? Por que não aconteceu com a outra pessoa? Por que o jardim do vizinho é mais verde que o meu? Não. Por quê? Porque Deus não me ama? Porque fulano não me ama? E você se coloca naquela vitimação. Isso é uma mentalidade fixa. Isso é uma mentalidade de uma pessoa que não consegue superar, que não consegue colocar na sua vida as duas qualidades que a gente está trabalhando hoje, que é esperança e resiliência. Então, uma pessoa com a mentalidade fixa, ela não consegue. Agora, eu tenho que ter perspectiva de crescimento. Então, minha mentalidade tem que ser como? Um mindset de crescimento, que é uma mentalidade de crescimento. Então, assim, qualquer obstáculo que apresenta, né? Eu já passei pelo nosso primeiro ponto, que é a positividade. Então, eu vou exercer minha positividade aqui, né? O meu primeiro obstáculo apareceu, tudo bem, tá tudo ótimo, vamos ver o que está acontecendo aqui, o que eu posso aprender com isso? Hoje não deu certo, mas amanhã vai dar. É aquela história, hoje não foi do jeito que eu queria, mas amanhã vai ser melhor. Se você parar para pensar, a sua vida, ela é um diário, né? E a gente escreve nesse diário todo dia. Então, o que você vai escrever é o que você vai aplicar na sua vida. Quando você tem uma mentalidade de crescimento, você consegue, no dia seguinte, aplicar a forma contrária do que aconteceu no dia anterior que não deu certo. Como é que eu faço isso? Aplicando a resiliência. Então, eu vou identificar o que eu não deu certo e vou fazer certo agora. E cada dia você pode renovar. Cada dia você pode melhorar. Isso é uma mentalidade de crescimento. Às vezes, a primeira vez que você tentou, não deu certo. Mas não significa que você é incapaz de fazer. Não, você só pegou uma prática a mais que você precisava. E você vai melhorando. Que nem, eu vou dar um exemplo meu. Minha primeira palestra. A primeira palestra que eu dei, eu estava sozinha. Meu cachorro, ele me mordia porque estava tendo trovões, ele tem medo. Acabou a força. Então, assim, eu podia ter parado ali. Não deu certo, não dá certo. E finalizei a palestra, voltou a força, finalizei a palestra. Não foi como eu queria. A próxima palestra foi excelente. Eu achei excelente, né? Então, assim, foi um crescimento. E cada dia é um crescimento. É o que eu falo para o grupo do Cultivando a Felicidade. Antes de começar uma palestra, eu fico nervosa. Eu não sei como começar, eu não sei o que falar, e eu já estudei, já fiz o texto. Mas se eu colocasse na minha mente assim, não vou continuar, não vou fazer, eu fixaria minha mentalidade. Mas não, hoje eu vou fazer, hoje vai ser melhor do que da outra vez, e da próxima vai ser melhor ainda. Então não perca. Na próxima, se hoje vai ser bom, imagina na próxima, então vai ser melhor ainda, não vai perder. Então, isso que eu falo, você tem que ser resiliente. E com a sua mentalidade de crescimento, você consegue ser resiliente. Outro, aprender com experiências adversas. Para você aprender com experiência adversa, você primeiro precisa cultivar coragem, humildade e crescimento. Por que eu digo isso? O que é experiência adversa? Às vezes, a gente não precisa passar por uma dificuldade, por um obstáculo na nossa vida. Às vezes, não precisamos disso. Observando a outra pessoa, nós já aprendemos. E se um dia acontecer com a gente,
eu consigo resolver sem precisar passar por esse problema. Então, mas para isso, eu tenho que ter humildade para aprender. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa chega em você, às vezes você é aquela nuvem, né, da pessoa, e você tem que ser humilde para aceitar os problemas dela e humilde para fazer ela enxergar o processo de vida dela. Então, assim, às vezes a gente não precisa passar por alguma dificuldade, mas a gente pode aprender, né? Então, compreender é fundamental. Então, assim, ter uma perspectiva de que a pessoa passou por isso e eu consigo arrumar isso e não preciso passar para aprender, depende da sua humildade. Então, aprender com experiências adversas é fundamental, entende? Não te deixa uma pessoa fixa. Outra coisa, propósito e perspectiva. É o que eu falei no começo para vocês, né? Se você encontrar o seu propósito de vida, a sua perspectiva de vida, por exemplo, eu estou passando por uma dificuldade aqui, né? Eu tenho um propósito de lá na frente, minha estrela guia está lá brilhando, piscando para mim. Falou, ó, tira a nuvem daí, tira esse obstáculo que eu estou aqui. Por quê? Porque eu já tenho um propósito de vida. Então, assim, não importa a dor que eu tenha, essa dor eu vou transformar em crescimento pessoal, para atingir a minha luzinha piscando lá no final do meu céu. Então, eu preciso tirar esses obstáculos, essas nuvens, e chegar no meu céu, na minha luz brilhante ou no meu céu azul. E eu não posso deixar de falar dele, de jeito nenhum. Eu idolatro ele de todas as formas, que é a gratidão. Eu acho assim, que eu gosto de falar que a gratidão é o meu coringa. Se eu não sei o momento que eu estou passando, não sei o que está acontecendo na minha vida, eu aplico a gratidão. Então, a gratidão, ela é o coringa. Pensa só, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, explicando sobre felicidade para ela, e ela falou assim para mim, mas a pessoa não consegue ser feliz todo o tempo. E quando eu estou infeliz, o que eu faço? Eu gosto de falar para todo mundo. Se você quiser fazer, eu acho que eu já falei também, né, para vocês, fazer o diário da gratidão. O diário da gratidão, para quem não sabe, você vai observar o seu dia. Você não precisa escrever 50 mil gratidões do seu dia. Não. Você colocando uma ou duas, perfeito no seu dia. Perfeito. Só que nesse diário só pode entrar gratidões. Ou seja, coisas positivas. Emoções positivas que você teve. Não precisa ser coisas extraordinárias, não. Pode ser assim, uma simples, fiz uma refeição, estava uma delícia. E coloquei gratidão pela minha refeição. E você pode até colocar ali o que você comeu. E na hora você já coloca a emoção que você teve quando você comeu essa comida. Ou então, recebi a visita de um colega que fazia anos que eu não via. Tenho gratidão por manter a nossa amizade. Coloca a emoção que você teve. Por quê? Porque quando você está naquele dia que você não consegue ver além da nuvem, você não consegue perceber que o céu é azul, você pode usar o seu caderno de gratidão, seu diário de gratidão. Você abre ele, quando você começa a ler coisas positivas, você começa a ter esperança, a ter resiliência. Então, ele pode ser uma muletinha para você dar um pulo no seu trampolim, entende? Então, assim, é muito legal você fazer esse caderninho da gratidão. Para quem eu faço mentoria, eu sempre peço para ter o caderno da gratidão. Porque às vezes a sua nuvem fofa está ocupada. E é um momento que você não consegue esperar. Então, você recorre ao seu caderninho da gratidão. É ótimo, funciona muito e é perfeito. E faz você analisar o seu dia além do mais, tá? Outro passo é a nossa nuvenzinha. É o apoio de relacionamentos significativos. Então, eu já falei dela.
Então, assim, é você cultivar pessoas positivas perto de você. Então, você fala assim, mas é difícil achar alguém que me traga algo positivo. Sempre tem crítica na minha casa, sempre estão me criticando. Não tem problema, alguém te apoia. Você tem que identificar quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa que vai fazer parte da sua nuvem? Vai ser sua nuvem fofa. Aquela nuvem... Eu sou do tempo dos ursinhos carinhosos, né? Então, aquele que os ursinhos carinhosos deitavam para relaxar e se aconchegava, que abraçava você. Então, essa nuvem é importante. Porque pelo carinho que ela te traz, estou falando da nuvem, mas eu estou me referindo a um relacionamento, né? Um relacionamento significativo. Alguém positivo na sua vida. Porque ele que vai te trazer a sua orientação. Ele que vai falar assim para você, olha, o que você tem que fazer agora é isso e isso. Ele que vai te orientar e você não vai ficar magoado com ele, se um dia ele puxar a sua orelha, porque ele é o seu relacionamento de apoio, entende? Então, isso é muito importante, você cultivar o seu relacionamento de apoio. E, por último, eu vou colocar para vocês o mais importante, que são reconhecer os seus próprios valores. Tem momentos na nossa vida, naquele dia nublado, que eu paro e penso, por que eu levantei hoje? Esse momento, eu tenho que sentar, identificar quais são os meus valores. Eu tenho que saber eles de cor e salteado. Porque nesse momento, às vezes, eu posso chegar a um ponto de duvidar de mim, de duvidar da minha capacidade. Então, se você é uma pessoa generosa, nunca esqueça disso. Se você é uma pessoa bondosa, nunca esqueça disso. Se você é uma pessoa que se importa muito com a sua família, nunca se esqueça disso. Então, mesmo naquele momento difícil, você continua com seus valores. Você continua com todos esses processos da sua vida. Você é virtuoso. Você é uma pessoa virtuosa, né? Você tem que ser o seu maior fã. Você tem que ser seu maior fã. Não importa quem fale. Não, você é incapaz. Você sou muito capaz. Eu vou pisar no meu trampolim com a minha resiliência e vou modificar tudo. Então, assim, por isso que é importante a gente identificar nossos valores. Isso é muito importante. Passando disso, agora que eu passei para vocês todos esses detalhes, mostrei para vocês como atingir a esperança e resiliência. Então, esses 7 passos que eu mostrei para vocês, eles andam juntos. Um se conecta com o outro. Então, isso eu preciso identificar. Então, quando eu mexo todos mexem junto, tá? E como estamos chegando ao final do nosso encontro, queria recordar um pouco com vocês do que falamos. Então, eu falei para vocês da importância da esperança e da resiliência na nossa vida. Falei que a esperança é a luz que nos guia e que a resiliência nos permite superar os desafios. Então, olha lá, eu tenho uma luzinha lá no fundo do céu, uma luzinha bem pequenininha, um pontinho azul é a minha esperança. E minha resiliência é meu trampolim, que eu vou pular nele, afastar todas as minhas nuvens para chegar no meu projeto de vida. Eu explorei com vocês algumas técnicas, algumas estratégias, que é cultivar uma mentalidade positiva, que é identificar os seus valores, ter um relacionamento de apoio, a gratidão, um propósito, aprender com as diversidades das pessoas. Então, essas foram algumas coisas que nós aprendemos hoje. E aí, para finalizar, para a gente concluir, eu vou convidar vocês para aquela metáfora. Vou convidar vocês para entrar na metáfora junto comigo, que o céu sempre será azul. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, aí vocês encontram um momento da vida de vocês, um momento tranquilo para fazer essa prática. É uma prática, tá? Então, por exemplo, você vai encontrar um lugar tranquilo da sua casa, ou você vai num parque, ou você vai num jardim, onde você quiser, mas que seja tranquilo, que não tenha ninguém atrapalhando. Que você vai precisar ficar um pouquinho atento e vai precisar prestar atenção em você. Você pode deitar, você pode sentar.
O importante é que você fique confortável, muito confortável, porque a gente vai demorar algum tempinho aqui com a gente. Aí você fecha os olhos, se você quiser. Se você não quiser, pode ficar com o olho aberto, já pode observar o céu. Espero que ele já esteja azul. Mas se não tiver, não tem problema. A gente vai transformar ele em azul na nossa prática. Então você observa o céu ou fecha os olhos e presta atenção na sua respiração. Quando você inspira, quando você expira. Nesse processo de inspiração e expiração, você vai acalmando a sua mente. Você vai acalmando o seu corpo. E aí, imagina só. Você está sentado num campo aberto, olhando o céu acima de você. Ele é azul brilhante, é o céu mais lindo que você já viu na Terra. Você nunca viu um céu desse jeito, tão azul, tão azul. Ele está te trazendo tranquilidade e paz. Mas, de repente, você começa a observar também algumas nuvens que começam a fechar o seu céu. Não tem problema nenhum. Pode deixar as nuvens se aproximarem. São os seus obstáculos. São as coisas que nós queremos trabalhar. Mas não esqueçam, você está tranquilo, você está em paz. Observe essa sua nuvem. Uma nuvem de cada vez. É legal a gente nomear essa nuvem. A resiliência, ela ajuda você quando você nomeia o que está acontecendo. Por quê? Porque a resiliência não é meu trampolim para modificar, transformar o que é dor em crescimento. Então, se eu nomear, eu consigo modificar, eu consigo transformar isso em um crescimento. Nomeei minha nuvem. Mas isso não impede de eu continuar tranquilo e em paz. Continuo sentindo a paz e a tranquilidade que o céu está trazendo para mim, aquele céu azul. E aí, essa nuvem escura que está no meu céu, eu vou vendo ela dissipando aos poucos. Ela vai se desfazendo lentamente. Por quê? Eu estou usando minha determinação, minha confiança. E ela está indo embora. Um obstáculo eu já eliminei. Vamos partir para a nossa próxima nuvem. Nomeei minha próxima nuvem. Achei a solução dela. Do mesmo modo, eu vou dissipar ela e continuar com aquela sensação de coragem e resiliência que eu tenho, que eu estou trazendo comigo, desde o começo da minha atividade, da minha prática. E isso, ela vai indo embora. Ela vai levando embora esse obstáculo. Vou repetir isso com todas as nuvens que vai aparecendo no meu céu azul. E vou dissipando elas. Mas nunca vou deixar de me agarrar na tranquilidade. Nunca vou deixar de me agarrar na paz que o céu azul me traz. E aí, quando o meu céu já estiver todo azul novamente, eu vou abrir meus olhos lentamente e continuar com essa sensação de paz e tranquilidade que o céu azul me traz. Essa é a prática que eu passo para vocês. E aí, eu finalizo com vocês falando que, com esperança no coração e resiliência na mente, lembre-se sempre, mesmo nas noites mais escuras, o amanhã sempre vai ter uma nova aurora. Muito obrigado a todos pela atenção de vocês e que a esperança e a resiliência os guiem nas suas jornadas. Até a próxima!